Jair Bolsonaro continua colocando em dúvida o voto eletrônico eleitoral. Segundo ele, se o voto não for impresso em 2022, o Brasil não terá eleição. Apesar da polêmica, especialistas afirmam que o sistema eletrônico é o que há de mais moderno e seguro. Bolsonaro foi internado ontem, dia 14, por ter sentido dores abdominais e soluço contínuo. Ele foi transferido para um hospital em São Paulo para exames e aproveitou a situação para tentar se sobressair politicamente, criticando alguns partidos. Hoje também é dia de parada cultural com sugestão de um curta que traz reflexões sobre a solidão que pessoas pretas enfrentam no ambiente universitário. Fica aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro continua fazendo afirmações que sugerem dúvida a respeito do voto eletrônico. Na semana passada, ele chegou a dizer que se o voto não for impresso em 2022, o Brasil não poderá ter a eleição. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, rebateu a afirmação, dizendo que atuar para impedir as eleições configura crime de responsabilidade. Já Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, presidente do Senado Federal, também retrucou Bolsonaro. Ele disse que não aceitará retrocesso e nem a frustração das eleições. Naya Tauane preparou uma reportagem que aborda o tema. Confira. Nacional. Diante da polêmica levantada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020, de que as eleições presidenciais de 2018 tinham sido fraudadas, contestação que foi feita sem evidências, cresceu o número de dúvidas sobre voto impresso. O assunto entrou oficialmente no Congresso através de uma proposta de emenda constitucional que torna obrigatória a expedição de cédulas físicas para o processo de apuração dos votos. Mas, afinal, a urna eletrônica reconhecida pela Justiça Eleitoral brasileira e até por órgãos internacionais como a tecnologia mais moderna para o processo, pode ser alvo de fraudes e inseguranças? A advogada especialista em direito eleitoral da Bahia, Jamile Duarte, ajuda a tirar algumas dúvidas sobre a validade da urna eletrônica. A brasiliense e estudante de Ciências Sociais, Raíssa Targino, faz a primeira pergunta para a analista. O sistema de votação impresso é mais seguro do que o eletrônico? Na verdade, não. Ele não é um sistema mais seguro do que o sistema eletrônico. A urna ela foi pensada e estruturada para uma tecnologia de extrema confiança, né? E as urnas elas não são possíveis e passíveis de alterações, né? Em toda a história da urna eletrônica no nosso país, são 25 anos de história, as urnas eletrônicas nunca tiveram uma comprovada fraude realizada no sistema de votação. A urna eletrônica não é conectada à internet ou qualquer outro tipo de rede, a não ser o sistema elétrico. Além disso, a máquina também dispõe de um sistema operacional chamado Linux, de código livre e aberto, que garante mais transparência para o processo. A professora aposentada sergipana Leila Argolho também traz sua dúvida. Quais as fragilidades do voto impresso? Então é um procedimento extremamente falho, passível 100% de alteração, principalmente pela questão do manuseio com as cédulas eleitorais, com o manuseio de pessoas humanas contabilizando um a um, além de tudo ser um processo extremamente demorado, um processo extremamente custoso para o nosso país. A artista de São Paulo, Thaís Daulhomo, traz seu questionamento acerca do papel da urna eletrônica para o nosso país. Quais são as medidas de proteção para garantir a segurança das urnas eletrônicas? Teve alguma alteração desde a sua implantação até os dias atuais? Algumas delas, por exemplo, eu posso citar
como a questão de um avanço na questão da auditoria e da fiscalização do seu procedimento de votação. Ele trouxe também, ao longo desses últimos anos, a inserção do QR Code, né, dando maior confiabilidade, maior agilidade no processo de conferência. Ele trouxe acessibilidade, né, para os eleitores, quando ele traz para as pessoas com deficiências visuais a questão do assistente virtual, inclusive também a questão da introdução de que os deficientes visuais pudessem estar ouvindo o nome do candidato no qual eles estavam votando antes de dar o confirma. Em 25 anos de utilização da urna eletrônica no processo eleitoral brasileiro, jamais houveram registros de fraudes e discrepâncias. Ainda assim, Jair Bolsonaro e seus apoiadores seguem disseminando informações sem comprovações contra o sistema eleitoral do Brasil. Jair Bolsonaro, que reclamava há dias de um soluço incessante, foi internado ontem, dia 14, com obstrução intestinal e dores no abdômen. Primeiro passou pelo Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e à noite foi para o Vila Nova Star, em São Paulo. Foi avaliada a necessidade de cirurgia, mas por enquanto os médicos decidiram não fazer o procedimento. O presidente usou o problema para tentar lucrar politicamente, citando partidos que fazem oposição ao seu governo. O quadro de entrevista de hoje é com o socioambientalista e ativista Tiago Ávila. A agenda do acampamento popular no Distrito Federal, a aprovação do PL do Despejo Zero e uma análise sobre os impactos econômicos em Cuba diante do contexto pandêmico foram alguns dos assuntos tratados nesta conversa guiada por Afonso Bezerra. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, na entrevista central de hoje nós recebemos o socioambientalista Tiago Ávila. Ele é organizador do movimento Bem Viver e vai fazer uma análise política das movimentações populares da semana e uma análise também de conjuntura internacional. Tiago, seja muito bem-vindo ao Central do Brasil. Muito obrigado. Parabéns a toda a produção Central do Brasil e todo mundo que acompanha esse programa da maior importância para o futuro do nosso país. Tiago, começou na última terça-feira, dia 13, o acampamento popular no Distrito Federal. Quais são as pautas centrais dessa manifestação? A pauta principal do acampamento popular do Distrito Federal é deter o genocídio, deter o ecocídio e reconstruir nosso país, que é um pouco do que nós estamos fazendo já há 1 ano e 4 meses, quase 5 meses, né? Numa coletividade imensa de entidades, de movimentos, de organizações. E o acampamento também traz essas pautas e também foca muito na construção e no debate sobre o modelo de cidade que a gente vive. O Distrito Federal está sempre disputando com o estado do Amazonas sobre qual é o lugar mais desigual em todo o país. Então aqui tem muita luta para se fazer também. Além da luta geral, nacional e internacional que a gente faz, a luta aqui do Distrito Federal por terra, trabalho, moradia, liberdade, pelo fora Bolsonaro e pelos direitos do povo é da maior importância. Então o acampamento ele tenta trazer a pauta local, a pauta dos acampamentos, a pauta dos povos do Cerrado, a pauta das cidades, principalmente a partir das periferias, e conectar com essa nossa grande luta histórica mesmo, né? No fim é isso, deter o genocídio, deter o ecocídio e reconstruir nosso país. A moradia é um tópico central dessa mobilização, Tiago. O Congresso aprovou o PL que proíbe a realização de despejos até o final do ano, mas excluiu camponeses e camponesas. Qual o impacto dessa decisão? A gente sabe que foi um esforço muito grande para o PL poder ser construído pelos movimentos populares e por parlamentares também que são da luta e da resistência e que depois esse projeto foi sendo desconfigurado por um parlamento que não tem interesse popular, né? E que no fim das contas coloca diante de nós uma situação de que a barbárie e a devastação que é promovida tanto por uma pandemia, mas pela soma de todas as crises, a crise ambiental, a crise social, a crise econômica, ela mesmo com esse PL, ela ainda vai ficar recaindo sobre o povo trabalhador. Apesar da resistência popular nas ruas, o governo Bolsonaro segue aprovando projetos antiambientalistas no Congresso, a exemplo da liberação de agrotóxicos. Como é que você avalia o avanço dessa pauta a favor do agronegócio no Legislativo? É muito grave que, em momentos de crise, o sistema capitalista como um todo sempre coloca a responsabilidade no povo trabalhador, né? E a receita é sempre a mesma: aumentar a exploração do povo trabalhador e aumentar a espoliação da natureza. E quando a gente vê a boiada
do desmonte ambiental, passando de um governo que é antiecológico e antifuturo da humanidade, de todo o restante da natureza, isso fica muito bem expresso. É algo que afeta, sem dúvida nenhuma, os animais não humanos, todo o restante da natureza e principalmente as pessoas mais pobres, porque, no fim das contas, o desastre ambiental planetário promovido por esse governo também com tanta intensidade aumenta o aquecimento global, a quebra do ciclo do nitrogênio, do fósforo, a perda da biodiversidade, a perda da água potável disponível em forma líquida e tantos outros limites planetários que sempre o povo mais pobre sofre primeiro. Quem é que fica sem água primeiro? Quem é que perde sua casa numa enxurrada? Quem é que morre numa onda de frio ou numa onda de calor? A classe trabalhadora. E o Legislativo tem se mostrado um aliado até agora ao governo Bolsonaro. Esta semana tivemos novamente mobilizações de rua contra o presidente. Em que medida as mobilizações populares podem abalar essa relação dos deputados com o presidente e pressionar pelo impeachment? A aliança do setor majoritário no parlamento com a extrema-direita, que está no controle do executivo, ela é uma aliança, além de fisiológica, a partir da compra deliberada ali de deputados do dito Centrão e de várias outras forças políticas, mas ela também é uma aliança para tentar deter um governo popular no Brasil. Eles acreditam que se eles aprovam o impeachment, as ruas aquecem. E a gente sabe quem é o líder das pesquisas. O líder é o Luiz Inácio Lula da Silva, que está liderando tudo e que, se houver eleições justas, ele vence. Agora, ao mesmo tempo, eles sabem que se eles seguram o impeachment, desgastam Bolsonaro, tiram Bolsonaro do páreo, a direita liberal, que controla o parlamento, que controla o judiciário, controla os maiores veículos de comunicação do país, podem ter a chance de conseguir ainda lançar uma figura pública de uma suposta terceira via de direita e querem impedir a todo custo um governo popular, mesmo que para isso coloque a gente sob um risco imenso de um avanço fascista, de um autogolpe, do pior governo autoritário que a gente já viu na nossa história, e olha que nós já vimos muitos. Agora vamos ao plano internacional, Tiago. Vamos falar de Cuba. O bloqueio econômico é determinante para a situação vivida na ilha, né? De que maneira esta medida, o bloqueio econômico, afetou o combate à pandemia entre os cubanos e de que forma a posição política do Brasil a favor do bloqueio, apoiada pelo governo Bolsonaro, colabora para a instabilidade da ilha? Isso é uma demonstração de que o imperialismo quer inviabilizar de todas as formas, que no momento de crise estrutural, sistêmica do capitalismo, eles querem inviabilizar qualquer outro exemplo que aponte para o modelo de outra sociedade. Por exemplo, tentam nesse momento desestabilizar Cuba, porque Cuba está se mostrando cada vez mais um exemplo de sucesso, porque veio uma pandemia mundial e é Cuba quem consegue, no fim das contas, desmercantilizar a saúde, desmercantilizar a vida, produzir 2 vacinas. Em Recife, 2 mulheres pretas e antropólogas decidiram se unir para falar da solidão que pessoas negras enfrentam ao ingressarem na universidade. Renata Mesquita e Rosália Andrade produziram um curta que retrata bem essa realidade. Elas, que são doutorandas e pesquisadoras da área de antropologia, passaram por isso e viram no curta produzido um meio para abordar o assunto. Parada Cultural. Na graduação você não encontra acolhimento, não encontra um respeito, não encontra uma política afirmativa que diz que a mulher preta e a mãe preta, especificamente uma mãe periférica, vai, por exemplo, ter uma bolsa. Tem dia que não tem nem passagem, vai para a aula. O filme fala sobre as várias formas que o sistema tem de estabelecer o racismo e faz uma analogia com a infraestrutura do espaço universitário, que através dos moldes coloniais e subjetivos subalternizam os corpos negros, invisibilizando produções e autores e autoras pretas e pretos, que não estão inseridos nas emendas das disciplinas dos cursos, como Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez. A ideia principal é trazer inquietações, mas também pensar em saídas para que esses corpos que estão na universidade não continuem adoecendo de forma física e mental por conta do racismo estrutural e institucionalizado. É preciso pensar na permanência dos corpos negros teóricos que produzem conhecimento científico, principalmente nesse contexto de sucessivas tentativas de desmonte das universidades públicas. O mini documentário está disponível no YouTube, no canal do Laboratório de Antropologia Virtual.
Para acessar, basta digitar o nome do filme, A Solidão dos Corpos Negros no Espaço Acadêmico no Campo de Busca. O Programa Central do Brasil vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, peço que continuem se cuidando, mesmo que já tenham se vacinado. Eu te espero aqui amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.